Sabe aquela igreja que pode tudo, que prega o evangelho do venha como está? A igreja que não se opõe ao comportamento errado do mundo. O Senhor não tem compromisso com rótulo de igreja, com nome de igreja, com fama de igreja. Ele tem compromisso com seus valores, com sua palavra. Se onde você está, você tem visto coisas erradas, continue vivendo a sua vida com Deus à luz da palavra, sem se deixar contaminar com os que estão no erro. A porta que precisa ser aberta é o Senhor que vai abrir, pois ela não será fechada por ninguém, a não ser pelo Senhor. O seu Deus não tem nome, tem número. Eles dão valor ao que não tem nenhum valor. Eles subvertem o verdadeiro conceito de riqueza. Por amor a nós, Jesus repreende e disciplina. Se você acha que somente pelo fato de você frequentar uma igreja, de você ter sido batizado, de você se denominar cristão, isso te garante a salvação, lê do engano. E não abrir mão da palavra de Deus em nenhuma circunstância. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No texto, não só fala que essa igreja é comprometida com o Senhor, como fala também que tem fama. Apesar dela ser conhecida como uma igreja que vive o Evangelho de Cristo, na verdade ela está bem longe dele. Finge ser o que não é. Sabe aquela igreja que pode tudo, que é inclusiva, que prega o Evangelho do venha como está, que é correto, porém ela também não prega o evangelho: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A igreja que não prega temas que contrariam os fiéis nos pontos que são sensíveis a eles. Ela prega até o ponto de não correr risco de contrariar. A igreja que não se opõe ao comportamento errado do mundo. Mas, felizmente, ainda existe nela um pouco de consciência espiritual. Porém, se não for tomada uma providência logo, isso também vai morrer e não vai ter chance de voltar atrás. Essa igreja foi alimentada, ou seja, ela conhece a verdade, mas se não obedecer e não se arrepender, a mão do Senhor vai pesar sobre ela. O Senhor não tem compromisso com rótulo de igreja, com nome de igreja, com fama de igreja. Ele tem compromisso com seus valores, com sua palavra. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui vemos aqueles que não seguem a manada. Mesmo estando em uma igreja que não tem a Bíblia 100% como seu guia de fé e prática, onde somente pregam o que lhe convém, eles se mantêm firmes no verdadeiro evangelho. Eles serão honrados porque a salvação é individual. Se onde você está, você tem visto coisas erradas, continue vivendo a sua vida com Deus à luz da palavra, sem se deixar contaminar com os que estão no erro. Assim como nós, eles irão prestar contas a Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O poder está nas mãos do Senhor e Ele conduz tudo conforme o seu propósito. O que Ele ordena, ninguém muda. Fazendo uma analogia aos dias de hoje, um exemplo é a igreja que não tem uma sede própria, que luta para pagar as contas, que tem poucos membros, que não é a igreja da moda, mas que vive a essência do Evangelho. A porta que precisa ser aberta é o Senhor que vai abrir. Aliás, o texto diz que Ele já abriu. E no texto diz ainda que ninguém vai fechar. Ou seja, não se deixe levar pela ansiedade, nem pelas mentiras do inimigo, pois ela não será fechada por ninguém, a não ser pelo Senhor. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos.
Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ao contrário do que vimos na igreja de Sardes, a igreja que prega uma coisa que não é, mas que no meio dela tem pessoas que não se renderam ao engano e que se mantiveram firmes nos caminhos do Senhor. Aqui vemos a igreja reconhecida pelo Senhor e que tem nela os enviados do diabo, lutando para fazê-la cair. São aqueles que muitas vezes falam em nome de Deus, falam mentiras camufladas de profecias para tentar tirar a igreja dos caminhos que o Senhor colocou. Porém, mais cedo ou mais tarde, eles serão humilhados e reconhecerão a retidão dela. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você se encaixa na igreja de Filadélfia, essa última igreja descrita, não se vanglorie, não se encha de orgulho. Mantenha a retidão que você tem tido até agora com o Senhor. Tome cuidado para você não se deixar levar por aqueles que andam na contramão da verdade e você acabe caindo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe aquelas pessoas que aparentam servir ao Senhor, mas que na verdade ainda não se converteram? Que vai para a igreja todo domingo, mas não louva, não acompanha a leitura da palavra? Parece que só está presente fisicamente porque a sua mente está bem longe de lá. É a pessoa do tanto faz, que não tem opinião para nada, que não exorta ninguém, que não confronta ninguém, mesmo que a pessoa esteja no erro. Se alguém perguntar se está agindo certo, ela vai dizer que sim. Se alguém perguntar se está agindo errado, ela vai dizer que não. É a pessoa que não desagrada ninguém. Porém, com a pessoa principal, Jesus, ela não se preocupa em agradar. No entanto, Jesus é a pessoa que mais se desagrada dela. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nem todos os ricos são assim, mas o texto mostra os ricos dessa igreja colocando a sua fé na sua riqueza. Pessoas que, mesmo se dizendo cristãos, nunca conheceram o verdadeiro Cristo. O seu Deus não tem nome, tem número, tem muitos zeros, são milhares de notas no banco, muito investimento. Eles dão valor ao que não tem nenhum valor, eles subvertem o verdadeiro conceito de riqueza e essa riqueza cega a visão deles, não permitindo que vejam como realmente são, pobres, coitados, dignos de pena e sem nenhuma proteção. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por amor a nós, Jesus repreende e disciplina. Por amor a nós, ele nos mostra quem realmente somos. Por amor a nós, ele bate na nossa porta, esperando apenas que abramos para que ele entre e ceie conosco. Nesse capítulo 3 de Apocalipse, foram 3 vezes a frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor nos alerta. Se você acha que somente pelo fato de você frequentar uma igreja, de você ter sido batizado, de você se denominar cristão, isso te garante a salvação, lê do engano. O que te faz um verdadeiro cristão é viver o Evangelho de Cristo. É seguir os valores dele e não os valores do mundo.
O que te faz ser um verdadeiro cristão é não se deixar contaminar pelo mundo e não abrir mão da palavra de Deus em nenhuma circunstância. É não somente meditar na Bíblia, como também praticar o que ela ensina. Igreja como instituição é importante para que possamos viver como pessoas que creem no mesmo Deus e que buscam aprender sobre ele. Mas só isso não é suficiente. A prova de que servimos verdadeiramente a Cristo não é somente estar na igreja todo domingo, e sim é estar todos os dias colocando em prática os valores pregados por Ele, independente do local físico, seja dentro de casa, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na própria igreja, independente do local. Isso é o verdadeiro evangelho. Que Jesus nos ajude a vigiar. Que Ele nos ajude a enxergarmos quem verdadeiramente nós somos. Que Ele nos ajude a vivermos o verdadeiro Evangelho, a usar a Bíblia como nosso guia de fé e prática. Que Jesus nos ajude a não nos contaminarmos com aqueles que se dizem cristãos, mas que servem ao seu próprio